Boa tarde, Pepitas. Estou maquiada porque eu vou no aniversário de uma paciente minha de 90 e meio, porque ela só faz aniversário mesmo em dezembro. Então a gente tem que comemorar a cada 6 meses, tá certo? Hoje eu jurava de pé junto que era a leitura de Êxodo, só que ele pula pra Jó. E aí a gente vai mais, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dias em Jó. Parece que é uma ordem mais cronológica. Não sei dizer ao certo. Bom, é do 1 ao 4, então bora lá. Bora lá. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Caramba! Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ai, gostoso! Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás. Eita, papai. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eita. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Bem lindo, querido. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Deve ser muito, né? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Chamou pro fight. Gente, que horror. Os infortúnios de Jó. Olha lá. Ai, Deus. Eu não quero ser guerreira, tá? Que nem Jó. Obrigada. Pode me dar muito gado. Não vou te amaldiçoar, nem te blasfemar. Não quero. Gente, já pensou Satanás no seu calcanhar? Obrigada. Os infortúnios de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu carta branca ali, ó. Ai, meu Deus. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo e vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Gente, espero que todo mundo tenha aceitado Jesus antes de morrer. Nossa, eu só escapei para trazer-te a nova. Mas de uma vez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça
se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás persiste em afligir a Jó. Ai, complicado assim, né, gente? E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu ainda tô rindo do como fala qualquer doida, falas tu. Meu Deus. Credo, tô rindo de Jó, tá doidão. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A lamentação de Jó. Depois, mas belos amigos, hein? 3, dá pra contar aqui, numa mão. Assim é a vida. A lamentação de Jó. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, e a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão. Não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seria aquela noite, e suave música não entre nela. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu, crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva. Gente, o tadinho tá ruim, né? Tá mal. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria. Como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator.
Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Nossa, Jó, mas essa é uma pergunta ótima. Que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, um questionamento... É um questionamento justo, né? Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se em tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Se em tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança e sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho porque não tem presa, os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e houve uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Quem será que é, gente? Eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Gente, vai ter uma trocação aqui, ó. Aí... Ai, nossa, vai demorar, hein? Gente, quanto tempo dura isso? Nossa! Gente, tô no 20 e ainda não acabou o suplício de Jó. Meu Deus, tá bom. Olha, já tô longe e Jó, coitado, ainda tá na unha do Satanás. Eu não sei se eu já falei de um aplicativo que chama Rota 66, porque são 66 livros da Bíblia. Uma amiga minha que também é cristã me apresentou. Eu ainda não tive a chance, porque eu não fui lá e fiz, né? Quando eu digo não tive a chance, é isso. Não tirei um tempinho para fazer isso, mas eu dei uma olhada no aplicativo, na lojinha de apps, na App Store, e parece que ele é bem bom. Não tem muitos downloads, mas eu ia falar muitas baixações, mas eu vou baixar e vou dar uma olhadinha, e assim que der eu tento fazer um resumo de Gênesis.
né? Porque foi bem intenso, Gênesis, vários rolês aleatórios. Mas, Pepitas, uma semana abençoada e até breve.